Aleluia, glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Queria convidar os irmãos para ler suas Bíblias em Salmos 105. Muito obrigado, Deus abençoe. Salmo 105. Irmão, dois últimos finais de semana eu estava meio ausente, que eu estava fazendo um curso em outra cidade, mas estamos aqui de volta, amém? Salmos 105, versículo 17. Vamos ler do 17 ao 22, tá bom? Então, Salmo 105, 17 ao 22 vai falar assim: Mas enviou um homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo. Machucaram-lhe os pés com correntes e com ferros prenderam-lhe o pescoço, até cumprir-se a sua predição. E a palavra do Senhor confirmar o que dissera. O rei mandou soltá-lo, o governante dos povos o libertou. Ele o constituiu senhor de seu palácio e administrador de todos os seus bens, para instruir os seus oficiais como desejasse ensinar a sabedoria às autoridades do rei. Pode se assentar, pode ficar à vontade. Meus irmãos, tem uma expressão que eu acho que não é muito da minha época, é um pouco mais, já tem muitos anos que se fala, que era: e agora José? E agora José, o que vai fazer? Então, eu acho que é uma coisa que vocês ouviram bastante, e aí vem a pergunta de onde se vê essa expressão. Carlos Drummond de Andrade já falava ali em uma das suas obras, né? E é uma história de um rapaz que chegou numa cidade perdido e tal, mas também tem na Bíblia José que foi passando por dificuldades, passou por momentos difíceis, momentos que testaram ali a sabedoria dele, testaram a vida dele, e aí sempre vem a pergunta: e agora José, o que vai fazer? Então a mensagem de hoje eu queria trabalhar contigo essa passagem, essa pergunta: e agora José? E agora, meu irmão, o que você vai fazer? Então, aqui nessa passagem, no versículo 18 fala assim: machucaram-lhe os pés com correntes e com ferros prenderam-lhe o pescoço. Olha um momento difícil na vida de José, porque José, ele teve alguns sonhos. Desses sonhos, ele contou para sua família, e aí já passaram a odiar José. José era odiado pela família por vários pontos. Ele era odiado porque o seu pai gostava mais dele, porque já era o filho da velhice. Ele era odiado porque ele era o mais novo, e quando ele ia ali para ver os seus irmãos, ele voltava e deturava os seus irmãos. Então, José foi passando por fase onde seus irmãos o odiavam. E aí, depois que eles queriam matar José, eles jogaram José no buraco, venderam José. Então a gente pega um ponto aqui onde machucaram ele, colocaram correntes, ferros. Então olha o que passou José. E assim como eu sei, eu e você também passamos por momentos muito difíceis, que nós não queríamos passar, momentos que às vezes achamos que a gente nunca passaria, e aquilo vem até nós e não conseguimos fazer nada. Só que eu queria trabalhar contigo hoje 5 pontos onde José passou por uma coisa, mas fez outra. Olha que interessante. O primeiro ponto que eu queria falar contigo é sobre: ele foi traído por quem o invejava. José foi traído por quem o invejava, mas não deixou de sonhar e acreditar. Meu irmão, quem vai te invejar é quem está perto. Quem vai te odiar é quem está perto. Quem vai te trair é quem está perto. É família que trai, é irmão que trai, é amigo que trai, é amigo que vai falar mal de você, é amigo que vai te fazer mal. Então, geralmente, são pessoas perto, que a gente nunca acharia que faria mal para nós. Só que quando isso vem até nós, o que nós temos que fazer? Nós temos que continuar sonhando e acreditando. Se a gente pegar ali em Gênesis 37, no versículo 2, vai falar assim: esta é a história da família de Jacó.
Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Andavam os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Então José ficava ali com seus irmãos, trabalhando, olhando, e ele fazia o trabalho dele de irmão mais novo, né, que é de contar as coisas para o pai. Então ele passou a vir ganhando ali essa raiva, né, dos irmãos com ele. E aí, a Bíblia vai falar que ele era o filho da velhice. Então era o filho que Jacó mais amava. E aí ia trazendo ali para ele essas raivas. Até chegar ao ponto onde ele sonhou. E aí eu queria falar agora contigo sobre esse sonho. Lá em Gênesis 37, do 5 ao 11, vai falar assim, ó. Certa vez, José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvavam diante dele. Seus irmãos me disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que tinha dito. Meu irmão, Deus tem sonhos no seu coração. Deus tinha planos grandes para José. Nem José imaginava o quão grandes eram os planos de Deus para ele. Só que, na minha opinião, ele cometeu um erro. Um erro que eu cometo bastante. Contar para os outros os meus sonhos. Porque as pessoas vão te achar louco, vão te achar doido. Porque já vão falar assim, ó, esse sonho não é para você, esse sonho é maior do que você, esse sonho não cabe na sua história. Vão te fazer duvidar daquilo que Deus colocou no teu coração. Então, quando ele vai e leva para os seus irmãos, que eu tive um sonho, aonde vocês se curvavam perante mim, ele o mais novo, o menor, chegou agora, chega nos irmãos e fala, vocês vão se curvar perante mim. E aí os irmãos já passaram a odiá-lo. Então quem estava odiando ele? Os irmãos, aqueles que estão perto, a família. Então toma cuidado para quem você conta os seus sonhos, para quem você conta os seus planos. Porque a Bíblia vai dizer que os planos de Deus são maiores do que os seus. Então os planos que Deus tem para você e tem para mim são grandes. Eles são grandes. Glória a Deus, aleluia. Só que a pergunta é se é a hora certa, se é o momento certo. Mas que o plano de Deus é sempre maior do que o nosso, irmão. Amém? E aí ele continua. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Ele agora foi mais longe. Ele falou o quê? Agora eu sonhei que a lua, que o sol ia se curvar perante mim, as estrelas. Por mais que José interpretou sonhos no futuro, aqui a Bíblia não fala que ele interpretava. Mas o que a Bíblia fala é que todos entenderam. Todos entenderam o que ele tinha sonhado. E aí o seu pai o repreendeu. E aí no 11 fala assim, ó, assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Olha a diferença de um pai, de uma mãe e de outras pessoas. Honrai teu pai e a tua mãe. Quando você pega seus sonhos e leva para os seus pais, eles estão apostando em você. O pai o repreendeu, mas ficou observando, porque sabia que Deus tinha algo para ele. E Deus referencia ele como nosso pai, porque ele foi nosso criador. Então, temos que contar para ele os nossos planos, porque ele acredita em nós.
Deus está vendo em nós aquilo que nós não estamos vendo. Deus já vê um futuro para nós, um plano para nós, que nós não acreditamos. Então entenda que os seus planos têm que ser contados para o Pai. Tem que ser alinhado com o Pai. Porque se estiver de acordo com os planos dele, com a vontade dele, com os princípios dele, com a palavra dele, você vai colher o melhor dessa terra. Amém? E aí, nesse primeiro ponto, a gente tem que os irmãos tinham inveja dele. Só que a Bíblia vai mostrar que ele não desiste, que ele não para de sonhar. Ele continua. Todos os atos de José na sua vida é continuando, é prosperando. É no meio do caos, ele prosperando. É no meio da dificuldade, ele prosperando. A gente pega a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Hoje, quando colocaram eles na fornalha, a fornalha não queimou eles. Por quê? Porque não importa onde eles estavam, o fogo não queimava. O fogo não era capaz de fazer mal para eles. O fogo não era capaz de entristecer eles. O fogo é a dificuldade do meu e do seu dia. Não sei se você tem a visão, meu irmão, mas não importa o seu problema, não importa a sua dor, eu e você temos que estar dando glória a Deus, e o problema não pode ser maior do que Deus. A dificuldade, a dor não pode ser maior, porque quando ela vem, ela assusta, ela coloca medo, a gente tem raiva daquilo, porque aquilo faz mal, porque não tem como tirar, não temos controle sobre aquele problema. E aí vamos nos esquecendo de quem é Deus. É o mesmo Deus que protegeu Sadraque, Mesaque na fornalha. É o mesmo Deus que abriu o mar. É o mesmo Deus que protegeu Daniel na cova dos leões. É o mesmo. Não importa qual o tamanho do meu e do seu problema, mas esse problema não pode ser maior do que Deus. Então aí em Gênesis 37, 18 ao 20 fala assim, ó, mas eles o viram de longe e antes que chegasse planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, dizia uns aos outros, e agora vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Meu irmão, começa a ver que os irmãos não estavam só contra José, estavam contra os sonhos, contra os planos. As pessoas não querem só te derrubar, querem derrubar aquilo que você acredita, o seu sonho, o seu relacionamento com Deus, o plano de Deus para você. Só que a palavra vai mostrar que não importa quem se levanta, não importa quem vai vir contra você, Deus está contigo. Aqui já parecia que era o fim. Estão ameaçando de morte ele. Vamos matá-lo, vamos tirar a sua vida. Joga num buraco e fala que os animais comeram. Entenda que é um plano para fim. Se eles conseguissem fazer isso, não teria hoje a história de governador, não. José governador, não existiria isso. Mas Deus está no controle. E quando Deus está no controle, 1000 pode cair de um lado, 10.000 do outro, mas você não será atingido. Aleluia. Se a gente for para a parábola do semeador, em Mateus 13, 5 e 6, fala assim, ó, parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Meu irmão, para que você não caia, para que você não desista, para que você continue no seu plano, sonhando e acreditando, é necessário criar raiz. E essa raiz, ela vai de experiência, ela vai de relacionamento com Deus, ela vai de intimidade com Deus. Como está hoje a minha e a sua intimidade com o Senhor? Então temos que entender que quando essa semente caiu em pedras, ela brotou. E assim, por exemplo, são os crentes novos. A pessoa vai ali e acabou de se converter, e ela conhece Jesus, e ela começa a
ficar feliz, dar pulo de alegria. Esse Deus é bom, esse Deus cura, liberta, salva. Aí depois ela vai esmorecendo e morre, porque ela não criou raiz. Então temos que entender, para continuar como José, temos que ter amadurecimento, raiz, para continuar em frente. Porque às vezes, meu irmão, vai dar vontade de desistir. Às vezes vai dar vontade de parar. Mas o que o Senhor fala para nós, em toda a Bíblia, é: não pare, não desiste. Porque o Senhor vai falar que nós temos um alvo, que o alvo é Cristo, e que Ele é o caminho. Ou seja, não é eu decidi hoje e estou no céu. Não, eu tenho que andar um caminho. E esse caminho é para chegar no meu alvo. Então nós hoje não chegamos no nosso alvo ainda. O nosso alvo é Cristo. O alvo é a salvação. Viveremos muitas coisas nessa terra, mas o propósito principal da minha e da sua vida é ser salvo. Amém? Então o primeiro ponto que eu queria falar contigo sobre José é porque José, para mim, ele é um grande tapa na cara. Eu olho para José e falo: como eu quero ter a postura de José, como eu quero continuar fazer o que José fez em muitos pontos. Quando somos testados, será que nós erramos ou falhamos? O que acontece? Então o primeiro ponto é: traído por quem o inveja, mas não deixou de sonhar. Segundo ponto: assediado por propostas erradas, mas não deixou de ser fiel. Meu irmão, a tentação vai vir, a proposta vai vir, e a pergunta é: o que nós fazemos diante disso? Gênesis 39, do 1 ao 5, fala assim, ó: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou os ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, e de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Olha só, José, os irmãos decidiram não matar José. Vamos vendê-lo. Estava passando um pessoal ali, vende para esse pessoal. Vendeu José. José agora vai, igual a gente leu, ele foi amarrado, ele foi preso até chegar no Egito. Chegou lá, venderam José. Meu irmão, comece a pensar. Deus te deu um sonho. O meu sonho é que você vai ser grande. A sua família vai se prostrar diante de você. Os seus irmãos vão se prostrar diante de você. O seu pai e a sua mãe vai se prostrar diante de você. Aí você fala: opa, maravilhoso. Eu quero isso para a minha vida. Então vamos lá. Agora vamos tentar te matar. Uai, cadê o grande? Não faz sentido. E assim é as coisas de Deus. Porque até a gente chegar lá, as coisas vão dar errado. E eu aprendi uma coisa: que nem tudo é vontade de Deus. Muitas coisas são permissão de Deus. Porque o inimigo vai todos os dias tentar te destruir. Assim como ele fez com Jó, que ele foi lá, levou filhos, casa, riqueza, saúde, porque Deus permitiu. Não era vontade de Deus. Não, vai lá e adoece ele. Não, toca lá, só não tira a vida dele. Então todo dia as pessoas estão livre-arbítrio e elas vão fazer o que quiser. Não era vontade de Deus que os irmãos de José quisessem o matar, mas Deus estava lá para proteger. Então não importa o que vão planejar contra você, Deus vai fazendo a coisa certa. Então no momento onde ele chega para ser vendido para os egípcios, meu irmão, agora ele é um escravo, mas chega lá, a palavra fala que ele começa a prosperar, e tudo que ele coloca a mão vai dando certo. Entende que o homem vai tentando escravizar, o homem vai tentando acabar com os teus sonhos, com os teus planos, e só que aí tem Deus, e aí Deus vai entrando e vai transformando tudo que é ruim em coisas boas. Então
tinha como dar errado com José. Não tem como dar errado com você, porque Deus está com você. Não importa o que estão te dizendo, não importa o que o médico está dizendo, não importa o que as pessoas estão dizendo, Deus está comigo, está com você. Não tem como dar errado. Você acredita nisso, meu irmão? Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou o seu cuidar da sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do Egito por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Por causa de José, Potifar foi abençoado. Por causa de você, as pessoas serão abençoadas. Por causa de você, a sua família será abençoada. Entenda que Deus chamou você para orar pelos seus, para cuidar dos seus. Não para, não desista, lute pelos seus. Oh, aleluia. Meu irmão, é porque às vezes a gente pega a história de José e não está entendendo o quão grande era, o quão magnífico era. Ele chegou como escravo. Escravo naquela época não tinha opção de falar. E ele virou administrador, meu irmão. Olha como é que é a vida. Fica bom, fica ruim, fica bom, fica ruim. Porque o inimigo vem e ataca, Deus cuida. O inimigo ataca, Deus cuida. Deus está comigo e com você. Não tem como dar errado. E aí estamos no momento onde José está bem de novo agora. Está bem, está administrando tudo. Ele administrava tudo. Menos a mulher que ele não podia. Olha o que a palavra fala, lá no versículo 7 do Gênesis 39. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Essa é a mensagem. Ele não ia pecar contra Potifar. Quando se trai no relacionamento, não está pecando contra o próximo, está pecando contra Deus, está pecando contra a família, está pecando contra o ministério. Olha o quão incrível é, porque José entendia que os erros dele, que as falhas dele iam fazer ele pecar contra Deus. Quando fazemos o mal para o próximo, estamos pecando contra Deus. Quando atacamos alguém, quando falamos mal de alguém, estamos pecando contra Deus. Olha que incrível. E ele entendia que naquela casa nada estava acima dele. Ninguém estava acima dele. Ele mandava em todos. Esse é o momento onde o sucesso, onde o dinheiro testa a pessoa. Porque nesse momento, ele poderia falar: agora eu sou intocável, eu posso tudo, eu posso até a mulher do Potifar. Ele poderia subir para a cabeça, se achar o tal, mas ele fala: não, eu não vou. Como? Para ele é absurdo. Como que eu pecaria contra Deus tendo tudo isso? Isso mostra gratidão pelo que está tendo. Meu irmão, nesse momento, ele poderia já achar que é o ápice, que ele chegou no melhor momento dele, que o que Deus prometeu para ele é agora. Talvez estamos num momento bom e achamos que já chegamos aonde Deus queria. E muitas das vezes não estamos nem perto, só que estamos simplesmente conformados com o que já temos. E eu não sei se você pensa assim, mas a palavra diz que o Senhor tem planos muito maiores do que o meu do céu. Então,
Meu irmão, quando vem o assédio contra ele, quando vem a proposta, quando vem as coisas para enganar, o que ele fez? Ele não deixou de ser fiel a Deus. Esse é o segundo ponto. Então, quando você tiver o seu melhor momento, não deixa o inimigo te enganar. Muitas das vezes somos testados e falhamos. Já fui testado assim, no meu melhor momento, e falhei. E me arrependo amargamente. Mas aprendi. E hoje eu olho para José e falo: essa Bíblia é um manual de vida. Eu tenho que ler todos os dias, pegar os exemplos e não cometer mais erros. Olha como quanto é incrível a palavra do Senhor. E aí vamos para o terceiro ponto. Ele recebeu o mal pelo bem que ele fez. Mas ele não deixou de buscar o bem aos outros. Olha o que aconteceu. Lá no versículo 11 de Gênesis 19, vai falar assim, ó: um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela, no caso a mulher de Potifar, o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhes disse: vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. A mulher de Potifar vê que ele entrou ali no momento desavisado, que não tinha nenhum empregado na casa. Ela falou: é agora. E ele falou: é ruim. Aí ela atacou ele. Ele largou o manto aqui, ó, e saiu correndo. Fugiu da aparência do mal. Ele falou: eu vou fazer mal contra o meu Senhor? Eu vou pecar contra Deus? Vou agir de forma desonesta com o Potifar? O que ele fez aqui? O bem. Quando ele fez o bem, o que aconteceu? Calúnia contra ele. Falaram: ó, ele veio aqui insultar a gente, ele tentou aqui me atacar. Fazendo bem e as pessoas levantando coisas ruins contra ele. Isso não muda da nossa vida não, gente. Nossa vida é assim, as pessoas se levantam contra nós. E aí vem o Potifar. Lá no 19 fala assim, ó: quando o seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou. Ficou indignado, mandou buscar José e o lançou na prisão, em que eram postos prisioneiros do rei. José ficou na prisão. Meu irmão, esse é o terceiro ponto. Onde, quando ele fez o bem para o Potifar, quando ele não fez nada com a mulher dele, ele mandou o prender. Eu não sei se você está vendo isso referência com a sua vida, mas geralmente é assim. A ingratidão, ela vai vir assim. As pessoas não veem, elas não veem aquilo que você faz de bem, só o que faz de mal. Você pode acertar 99 vezes com uma pessoa. O dia que você falhar uma vez, ela vai te condenar. Porque ela não enxerga tudo que você fez. É como se tudo fosse mais do que a sua obrigação. Sabe qual é o ponto mais importante? É que Deus viu as 99. Anotou as 99. Porque quando você abençoa o próximo, quando você ajuda alguém, Deus está anotando e vendo o que você tem feito. Quando era para você se irar, você se estressar e você calmou, quando era para você brigar e você amou, Deus está vendo. Então não se preocupa com o que estão pensando de você, porque o Pai Celestial está vendo o seu deitar e o seu levantar. Durante a sua vida vai ser assim: você vai receber o mal por ter feito o bem, mas o mais importante é continuar fazendo o bem. Amém? Quarto ponto, estamos quase terminando. Esquecido por quem o ajudou.
Olha só, ele ajudou as pessoas e elas esqueceram dele, mas não deixou de ser fiel a Deus, porque dava para desistir. Olha o que acontece. José está preso e ele levanta de manhã preocupado com o semblante de outros presos. Está preocupado como é que esse povo está. Quem é o preso que se levanta de manhã preocupado com outros presos? José. José interpreta o sonho do padeiro e do copeiro. Olha só, lá no Gênesis 40, versículo 14 e 15. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me dessa prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus e também aqui nada fiz para ser jogado nesse calabouço. Meu irmão, José se levanta, pergunta aos presos: o que vocês têm? Não, tivemos um sonho. E aí, como é que foi seu sonho? Aí ele conta o sonho. Aí ele fala: olha, foi pro copeiro, falou: ó, em 3 dias você será restabelecido lá. Você terá seu emprego de volta em 3 dias. Ele: opa, coisa boa. Aí veio o padeiro: e o meu sonho? Aí ele contou: em 3 dias será morto. Revelou. Aí ele chega no copeiro, José chega no copeiro e fala: olha, quando você estiver lá, no bem bom, com seu emprego de volta, perto, né, de quem importa ali, lembra de mim. Porque o copeiro não era só a pessoa que fazia ali a bebida, entregava o vinho para o rei, não. O copeiro tinha que pegar o vinho, bebia o vinho, aí o rei ficava olhando para ver se ele ia dar alguma coisa, morrer. Aí, opa, não tem veneno. Aí o rei bebia. Ou seja, estava pertinho, estava do lado. Só falar: ó, lá na cela teve um homem, José, que tem culpa nenhuma, veio para cá injustamente, foi preso injustamente, Deus é com ele, ele revelou, interpretou o meu sonho, dá uma força para ele. O que eu e você faria? Ficaríamos: agora eu saio daqui. Então, José estava bem na casa, depois fica mal, preso, aí agora ele pode ser solto de novo. Não é isso que acontece? Não. A Bíblia, lá no 40, 21, fala assim, ó: restaurou a sua posição o chefe dos copeiros, de modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça do faraó. Mas ao chefe dos padeiros mandou enforcar, como José lhes dissera em sua interpretação. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. E a Bíblia vai enfatizar: ao contrário, esqueceu-se dele. Meu irmão, isso é uma história que a pessoa contaria para todo mundo. Contaria para os filhos, contaria para os netos, para os amigos. Uau, o cara interpretou o sonho. Se fosse na igreja, um crente ia falar: isso é para aplaudir de pé, né? Esqueceu, nem lembrou. Então, quando José achou que ia dar certo, esqueceu-se dele. Meu irmão, e é assim que vai acontecer comigo e com você. As pessoas vão esquecer de nós, vão esquecer que a gente existe. Meus irmãos, eu tinha tantos amigos, eu tinha uma galera comigo, eu tinha tantas pessoas. Quando eu me separei, o momento mais difícil da minha vida fez. Hoje eu tenho poucos amigos. Olha que loucura. No momento mais difícil da sua vida, vai ser difícil. Vai ser você e Deus. Já viu cama de casal no hospital? Não tem. É de solteiro. Porque na hora mais difícil, é você e Deus. Então, meu irmão, entenda. Não se preocupe com as pessoas. Elas vão se esquecer de você. Elas vão esquecer do que você fez, do que você é. A questão é que
Deus não vai se esquecer de você. Isaías 49:15. Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Aqui é o extremo, porque as mães não se esquecem de filhos. Por mais que tem uma ou outra aí que fica fora da curva, mas são exceções, porque a grande maioria das mães não se esquece dos filhos. Aí a Bíblia fala: embora ela se esqueça, eu não me esquecerei de você. Deus está te dizendo: até que a sua mãe te esqueça, até que o seu pai te esqueça, até que os seus amigos te esqueçam, Ele não te esquecerá. Meu irmão, estou querendo te dizer que o papai está aí com você. O Espírito Santo está aí com você. A vida de José, ela foi difícil, mas percebe que sempre vem a bênção. Sempre vem bênção. Quando a gente se entrega ao Senhor, se coloca na posição do Senhor, Ele nos abençoa. A vitória vem. Entenda que José está indo de bem a ruim o tempo todo, porque o inimigo quer a gente ruim, mas o Senhor nos coloca lá em cima. Por quê? Porque o inimigo quer te manter sempre no ruim. Tem um livro chamado Mais Perto do Diabo, que ele se resume assim, ó: o diabo, ele só quer fazer uma coisa com você: destruir a sua vida na terra. Porque se ele destruir quem você é aqui, ele destrói a sua salvação. Se ele te transformar num pecador, num viciado, num drogado, no que for, ele vai acabar com a sua vida aqui, e aí você não tem força para ir para os céus. Por isso que você tem que entender que aqui tem que ser um fraco, mas em Cristo, porque aí Ele vai renovar as suas forças. Aí você vai ser forte. Quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte, porque eu estou em Cristo. Então entenda, se você estiver na presença do Senhor, a coisa mais importante que você vai conquistar: a sua salvação. A gente vai entender que José, ele entende o que Deus estava fazendo por ele, porque nesse processo, olha que interessante, já quase terminando. Se esse copeiro se lembra de José e ele traz José para ir trabalhar talvez com ele, ele seria talvez um copeiro, um outro copeiro, ou estaria só lavando a louça lá com o copeiro, sairia da prisão, mas daria um emprego para ele. Não estou menosprezando o emprego copeiro, nada disso. Estou dizendo que Deus tinha algo maior. Mas se naquele momento acontecer a vontade de José, ele seria apenas um trabalhador. Mas Deus queria José sendo governador, para que ele pudesse abençoar a sua família. Os seus irmãos era muito maior. Não era para a glória de José, não. Nunca foi. Foi para que José fosse na frente, para que ele pudesse abençoar a sua família. Então, às vezes, eu e você vamos sofrer e pagar um preço para que a gente possa abençoar a nossa família. Amém? Amém. Olha, e outra coisa, nesse momento, José estava talvez machucado, com ferida, com dor. Por quê? Porque ele tinha raiva dos seus irmãos por ter vendido ele, por querer matar ele, por querer acabar com os sonhos dele. Talvez nesse momento, se José saísse da prisão, ou ele virasse um governador, talvez ele iria lá se vingar dos irmãos, não sabemos, porque ele estava machucado. Então o processo também é importante para ele se curar. E aí, da onde você tirou isso, David? Você está inventando. Gênesis 41:51 fala assim, ó: o nome dos filhos de José. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Aleluia. Quando veio o primeiro filho dele, botou Manassés, porque ele se esqueceu da dor que ele tinha. E o segundo filho dele, lá no 52, ao segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido.
aonde estava sofrendo, humilhado, sendo preso, foi escravo, Deus fez ele prosperar. Amém? Último ponto para a gente terminar, meus irmãos. Quando ele foi exaltado, ele não se vingou. Pelo contrário, pagou o mal com o bem. As pessoas pagavam com José o bem que ele fazia com o mal. E quando chegou a vez dele, a oportunidade dele, ele pagou o mal com o bem. Isso é o que Deus espera de nós. Gênesis 42, 2 fala assim, ó. Disse ainda, ouvi dizer que há trigo no Egito, desçam até lá e comprem trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. Assim, 10 dos irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. Os filhos de Israel estavam entre outros que estavam fora e foram comprar trigo por causa da fome na terra de Canaã. José era governador do Egito e era ele que vendia trigo a todo o povo da terra. Olha o ponto agora. José é governador do Egito. 2 anos depois, aquele copeiro se lembrou. 2 anos precisou para ele se lembrar, porque aí sim era a vontade de Deus. Aí eu acredito que essa amnésia veio de Deus. Não conta agora não, copeiro. Segura, senão tu vai atrapalhar. E aí Deus talvez fez esquecer. Daqui 2 anos vai acontecer um fato e você conta. Porque depois de 2 anos, ele virou governador do Egito. E agora sim ele está aonde ele precisava estar para abençoar a sua família e para que a promessa pudesse acontecer. Então, começou uma fome geral. E aí todo mundo veio comprar no Egito, porque Deus tinha dado para José a visão de que teria fome, que era para guardar. Então só ele tinha. E aí, por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele, rosto em terra. José reconheceu os seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse, e lhes falou asperamente: de onde vocês vêm? Responderam eles: da terra de Canaã, para comprar comida. José reconheceu os seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Lembrou-se então dos sonhos que tivera a respeito deles, e lhes disse: vocês são espiões, vieram para onde a nossa terra está desprotegida. Meu irmão, ele tinha agora a chance da vingança, a chance de fazer o mal, de falar: olha, sabe quem eu sou? Sabe onde eu estou? Lembra o que fizeram comigo? Essa era a hora da vingança. Mas não é isso que ele tinha com Deus. Não é isso que ele aprendeu com Deus. Não foi isso que o relacionamento com Deus deu a ele. Foi que ele precisava fazer o bem, o mal com o bem. Então José manda aprender os irmãos. Mas o ponto é que José não se vinga. Ele teve oportunidade de fazer isso, mas ele não o fez. Sabe por quê? Sabe quem vai se vingar por você? Sabe quem vai te defender? É Deus. Não cabe a nós. Todo mal que fazem contra mim e contra você geram consequências, e as consequências já são o preço. Então, não se vingue. Ame. Ame quem te faz mal. Ame quem te odeia. Ame. A Bíblia fala: amai a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, primeiro eu amo a Deus, depois eu amo a mim, e aí eu vou amar o meu próximo como eu me amo. Amém? Então, não importa. Porque às vezes, meu irmão, o difícil é amar o inimigo. O difícil é amar aquele que te faz mal. Porque o que Deus veio falando no meu coração até aqui, que era o ponto que eu queria chegar. O difícil é perdoar. A gente tem tantas frases decoradas, que as pessoas falam o tempo todo, que a Bíblia fala, tem que perdoar. Quantas vezes? 70 vezes 7 ao dia. Não está decorado isso? Mas conseguimos perdoar uma vez hoje?
Perdoamos uma hoje? Perdoamos quando era do nosso interesse? Ou perdoamos quando não queremos perdoar? Falhou. Perdoamos quando não queremos perdoar. Porque às vezes nós não queremos perdoar. Às vezes temos raiva, às vezes nos fez mal e aí queremos se vingar. Mas não precisa. Aí, para finalizar, vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José guardar rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José, dizendo: antes de morrer teu pai nos ordenou que dissesse o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Meu irmão, os irmãos agora com medo, porque o pai morreu, José vai fazer mal para eles. Papai falou para você não fazer nada com a gente. José só chorou e amou. Meu irmão, para concluir, que o ponto que eu quero trazer hoje para mim e para você é que viver aqui não é fácil. Que esse caminho não é fácil. Jesus não veio aqui para falar que ia ser simples, que não ia ter dor, que não ia ter dificuldade, que não ia ter traições, que não iam ter coisas contra nós, que não ia ter doenças, dificuldades, enfermidades. Ele falou: eu vim e eu venci o mundo. Então fica tranquilo, ele já venceu, ele está contigo. Só que o detalhe é, não independente do que façam com você, independente do que façam com você, faça o bem, retribua com o bem. Ore pelo teu irmão, ore pelo próximo, não desista do seu sonho, não pare e continue fiel com Deus. Porque José, todo momento que veio para derrubar José, ele ficou firme na presença do Senhor, fez aquilo que a palavra ordenava, e aí no ponto ele viveu aquilo que Deus tinha para ele. Ele virou governador do Egito. Amém? E aí ele salvou toda a família dele. Todos com fome. Irmão, todo mundo com fome. Não. Porque ele falou para os irmãos dele: eu entendi. Olha a sabedoria e a visão espiritual. Ele falou: eu entendi que Deus me mandou na frente para que eu pudesse viver isso para salvar a minha família. Então entenda, Deus está te usando hoje para salvar a tua família. Amém? Essa é a oportunidade em nome de Jesus.